A Selic subiu 0,5% agora, então estamos com 13,75% de Selic no ano. Então, se você quer saber o que a Selic muda no mundo dos seus investimentos, assista esse vídeo aqui até o final. Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui e vou falar um pouquinho sobre a taxa Selic. Bom, a gente está com uma taxa Selic elevada aí no ano e a curva de juros vem mostrando que deve continuar com juros elevados para os próximos anos. A gente vem passando por um cenário bem complicado no mundo, inflação em tudo que é lugar, juros subindo aí nos países desenvolvidos, e aqui não seria diferente. A gente começou a nossa alta de juros antes e provavelmente também vamos encerrar a nossa alta primeiro. Então, muito provavelmente a gente deve ter encerrado esse ciclo de alta aí. Se tudo correr bem, espero que a gente encerre aí o ciclo de alta e muito provavelmente a gente vai ter uns juros elevados aí, na minha visão, pelos próximos anos. Quando eu falo juros elevados, gente, eu acredito que os juros podem cair um pouco, mas eu acho que a gente não vai ver uns juros aí muito baixos, a não ser que realmente a inflação surpreenda. Então, para mim, nos próximos anos, a gente vai continuar tendo juros altos, muito provavelmente acima de 2 dígitos, tá? Então, se a gente pegar a curva de juros que o mercado já vem precificando hoje, ele sim já projeta um recuo, mas lá para cá dos 12%, 11% aí para os próximos 4 anos. Então, muita calma nessa hora, porque a gente pode passar por um ciclo de juros elevado por um prazo bem longo, tá? E isso influencia diversas coisas na nossa economia e nos nossos investimentos. Então, muito provavelmente o investimento em renda fixa vai continuar sendo destaque aí na minha visão, a não ser que realmente o cenário mude muito, tá? Algo drástico aconteça para esses juros cair de uma forma mais acelerada, o que não é provável. A gente vai passar por uma mudança política agora, ou não, a gente não sabe qual será o próximo governo, a gente não sabe como é que vai ser a política monetária do país nos próximos 4 anos. Nós temos a eleição agora, nesse ano, então a gente não sabe quem vai ganhar, enfim, toda aquela confusão política, mas muito provavelmente esses juros não devem cair muito, a não ser que realmente algo drástico aconteça, alguma mudança econômica muito grande aconteça. Então, a gente pode ver pequenos recuos, mas ainda acredito nesses juros acima de 2 dígitos aí para os próximos anos. Então, a renda fixa muito provavelmente vai ser um carro-chefe aí nos próximos anos. Se você está com medo, está inseguro, bom, não tem por que ter medo de colocar na renda fixa, tá? Renda fixa vai dar um bom retorno muito provavelmente nos próximos anos, tá? Com essa Selic elevada aí, que deve ser um período um pouco maior. Economicamente, a gente vai ter um aperto, né? Quanto maior a Selic, isso vai segurar um pouco a inflação, mas aperta em tudo, porque aperta no custo do dinheiro, o custo do ficou mais caro o dinheiro, o crédito diminui. Se você pegar os resultados dos bancos, eles já sinalizaram um aumento na inadimplência no primeiro trimestre e já sinalizaram também que pode continuar tendo esse aperto durante o ano de 2022. Então, os bancos já sinalizaram isso nos seus resultados, porque eles cresceram muito com o crédito, mas também subiu a inadimplência. Quando sobe a inadimplência, os bancos fecham um pouco a torneira, diminuem um pouco a distribuição de crédito, ficam mais restritivos. Se falta dinheiro na mão do povo, o povo compra menos, segura a inflação e a economia gira menos. Então, a gente caminha aí para uma queda aí de tudo, queda de produção, queda de PIB, queda de tudo aí para os próximos anos, com essa Selic elevada por um prazo maior. O risco que a gente tem no Brasil, a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, como vai ser o próximo governo, eu falei, mas existe sim de a gente voltar a falar de risco fiscal se esses juros continuarem altos e se os governos continuarem gastando, se falar de quebra de teto, enfim. Isso é assunto para um próximo vídeo e talvez quando as coisas estiverem mais definidas. Hoje são só projeções e especulações, mas efetivamente é um cenário que pode preocupar lá na frente. Se a gente continuar com esse cenário de juros altos, muito provavelmente a bolsa não será destaque de investimentos. E olha que eu falo isso aqui com dor no coração, porque eu adoro a bolsa, eu gosto de investir em ações, mas se os juros continuarem elevados aí para os próximos 4 anos, acima de 2 dígitos, muito provavelmente bolsa não será destaque de investimentos. Claro que a gente pode ter uma ação ou outra que se destacou, alguma ação que foi muito boa, uma exceção ali no mercado, mas no geral, muito provavelmente a gente não vai ter um destaque na bolsa. Por quê? Porque os juros elevados aumentam aí
a taxa de retorno exigida pelo investidor, ou seja, ele quer ações a múltiplos mais baratos, ou seja, o investidor não vai pagar tão caro para a bolsa quanto foi em 2020 com juros de 2%. O investidor não vai pagar esse preço mais, ele vai pagar um preço mais barato, um preço mais de acordo com a taxa de juros atual. Como alternativa de investimento, a renda fixa segue sendo bem atrativa. Então, eu acredito que muitos investidores vão alocar seu capital na renda fixa por conta disso. Então, acho que será uma temporada difícil aí para a Bolsa de Valores, com algumas exceções, algumas empresas performando muito bem. Não que isso não quer dizer que você não possa investir na Bolsa. Se você tiver perfil de risco, se você tiver interesse em uma visão de longo prazo, sim, tem muita coisa interessante na Bolsa hoje. Mas eu particularmente não vejo como destaque no segmento de investimentos a Bolsa de Valores se a Selic continuar tão elevada assim nos próximos anos. Por conta da alta de juros, vai ter um apertozinho, vai ter uma recessãozinha econômica aqui e isso vai piorar o resultado das empresas, sem dúvida nenhuma. Claro que aquelas empresas de qualidade, claro que aqueles setores que não são cíclicos, aqueles setores elétricos, aqueles utilidade pública, bancos, devem continuar entregando um bom resultado nesse aperto, mas no geral, acredito que a gente não vai ter grande surpresa nos seus resultados, com uma exceção ou outra ali. Na grande maioria das vezes, a gente vai ver também o resultado das empresas contraindo um pouco ou crescendo menos do que o esperado, tá? Então, eu acredito uma bolsa mais tímida se realmente se confirmar esses juros longos aí para um prazo maior, para o prazo aí dos 4-5 anos ali na frente. Então, renda fixa, na minha visão, vai continuar sendo um excelente investimento, sem dúvida nenhuma. A bolsa a gente vai ter que garimpar muito, procurar oportunidades. Com juros altos, vai ser difícil o mercado pagar um valuation muito caro, então ele vai querer empresa barata, e isso é normal. Os múltiplos são negociados de forma diferente agora, não vamos ter os preços de 2020, não vamos ter aqueles múltiplos de pagar 100, 60 vezes o lucro, 60 vezes o lucro na VEG, 15 vezes o lucro no Itaú. A gente provavelmente não vai ter essa coisa novamente durante os próximos anos, então o investidor tem que ir com mais cautela, o investidor tem que ir mais devagar na bolsa de valores, tem que ir pensando mais em contas de qualidade, pensando em dividendos, pensando em boas aplicações no longo prazo e não achar que vai achar a bola da vez, que muito provavelmente no cenário atual os resultados não irão surpreender nos próximos anos se realmente esse cenário se confirmar de um apertozinho monetário ali para os próximos anos, tá bom? E falando aqui um pouquinho de fundos imobiliários, eu acho fundos imobiliários uma boa alternativa porque não tem a mesma volatilidade da bolsa e vai se favorecer com esse recuo dos juros. É uma mega oportunidade? Vai ser uma mega janela? Talvez ainda não. Talvez ainda não seja a hora de a gente ver uma grande evolução dos fundos imobiliários. Eu diria que boa parte deles estão bem precificados, tá? As ações estão muito mais baratas do que os fundos imobiliários. Pouca coisa de qualidade está bem barato os fundos imobiliários. Eu diria que eles estão bem precificados. O lance é que se realmente os juros caírem, tende sim a subir o preço aí dos fundos imobiliários junto, tá? Então eu diria que para quem está começando, para quem quer uma alternativa mais light, os fundos imobiliários é uma boa alternativa para esse cenário de juros altos, tá? A bolsa de valores eu deixaria para aquele investidor mais agressivo, aquele investidor que realmente tem apetite a risco e que vai ficar garimpando oportunidades, caçando aquela ação ou outra, ou aquele investidor focado em dividendos. Eu acho que a gente vai passar por uma fase que as empresas de qualidade vão ser superiores, pois o mercado ainda não vai dar muita bola para aquelas empresas que não estão entregando resultado consistente. Então, esse cenário de juros alto prolongado por um prazo maior vai fazer o mercado olhar somente para as empresas com mais qualidade, olhar somente para empresas que estão entregando lucro em qualquer cenário, olhar somente para empresas que têm um lucro mais sustentável. Então, o investidor tem que ser um pouquinho mais criterioso na seleção de ação, não comprar qualquer tranqueira por aí, não comprar qualquer coisa por aí, achando que o mercado vai pagar ou que vai voltar para o preço anterior sem entregar resultado. Tem que entender o seguinte, o investidor, para a sua ação voltar para o preço que estava final de 2020, 2021, antes dessa queda aí, ela vai ter que entregar resultado. Porque o mercado não vai pagar mais esse valuation caro que pagou para a empresa que não entrega resultado num cenário de juros altos para os próximos 4 anos, tá? Então o investidor tem que ficar muito atento e entender que o cenário passou. 2020, 2021 passou. O cenário daqui para frente é outro.
É um cenário de juros baixos, excesso de liquidez em 2020, sem qualquer conflito geopolítico, e agora não. A gente está vivendo um conflito geopolítico já, a gente já tem outros aí suspeitas, muita preocupação, tensão no mundo com relação ao movimento lá da China. Então, enfim, o mercado hoje é outro, os juros são altos, a inflação está aí, e o investidor precisa ser mais criterioso com suas ações. Então, se os juros permanecerem altos por um prazo maior, não vejo destaque na Bolsa de Valores aí, pensando em ações, tá? Então, realmente tem que ser algo restritivo para quem está focado em assumir esse risco na Bolsa de Valores. Se não, a renda fixa provavelmente pode ser o carro-chefe aí para os próximos anos do nosso mercado, se continuar esse cenário provável que vai acontecer de uma Selic acima de 2 dígitos. Bom, então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, tratado um pouquinho aqui do cenário aí de juros aqui para frente. É importante o investidor saber o seu grau de risco e ter noção de onde ele está pisando. É importante entender que a bolsa vai ser bem melhor em um cenário de juros mais baixo. Então, se por acaso ali na frente a gente tiver uma mudança de juros, eu vou fazer outro comunicado para vocês, vou fazer outro vídeo mostrando essa mudança de cenário e mostrando boas oportunidades que podem ter. Mas por enquanto, ainda assim o cenário é de uma permanência dos juros elevados para um prazo maior. Então é importante o investidor ter pé no chão e saber onde focar os seus investimentos, saber onde está pisando. Bom, então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Se ficou alguma dúvida, só colocar nos comentários aqui, tá bom? Que eu vou ler pessoalmente. Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.